rapaz, se é para usar Hebreus 7 para justificar a prática do dízimo, então vocês estão perdidos. Por quê? Porque tanto em Hebreus 7 quanto em Gênesis, vocês vão ver uma única referência de Abraão devolvendo o dízimo a Melquisedeque, não do que ele tinha, não do seu tesouro, não da sua renda, mas do despojo de uma guerra que ele venceu. Então, se é para usar Hebreus 7, vocês vão se ferrar, porque Abraão só paga uma vez só. Então, vamos usar Hebreus 7, né? E vamos usar o fato de que você só encontra uma vez Abraão devolvendo o dízimo a Melquisedeque. Então, se é para usar Hebreus 7, então toda a igreja aqui, ó irmão, só pague um dízimo uma vez só na sua vida, conforme fez Abraão. A gente não vê Abraão pagando o dízimo mais outra vez, não se repete, né? É uma argumentação fraca, é uma argumentação falha. Hebreus 7 é uma construção do autor da carta para justificar o sacerdócio de Cristo. Está falando nada de dízimo. Aliás, cita o dízimo, né? Mas o alvo ali não é validar a prática do dízimo. O alvo ali do escritor aos Hebreus é mostrar que Cristo, como sacerdote, é superior a Melquisedeque, irmão. Tá entendendo? Tem nada a ver. A ideia é de que o dízimo é entregue àquele que é maior do que nós. Então veja no capítulo 7, a partir do verso 1 de Hebreus. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém ou rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores dispostos. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Alguns autores, inclusive, acham... Não. Veja só. A gente hoje, lendo esse texto de Hebreus, a gente usa o que em teologia é chamado de tipologia, ok? O Senhor disse que o autor aos Hebreus estava dizendo que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Eu vejo comparações. Ele está fazendo comparações, ok? Esse negócio de tipologia é linguagem de teólogo. Mas a preocupação maior aí, como eu disse, não é validar, é falar do sacerdócio de Cristo superior ao de Melquisedeque, irmão. Tá entendendo? Melquisedeque era o próprio Cristo, numa chamada cristofania. Era o próprio Filho de Deus numa forma humana, pré-encarnação. Eu creio que talvez seria ir longe demais, mas a gente pode com segurança, no mínimo, dizer que Melquisedeque era uma figura de Cristo, ele representava a Cristo. Tá vendo? Agora ele ponderou, né? Ele ponderou fazendo representações, comparações, ele ponderou, né? A princípio ele disse que o escritor aos Hebreus estava fazendo ali uma tipologia, e tipologia é linguagem de teólogo, ela é recente, tá entendendo? Então, ele ponderou agora na segunda parte, dizendo que, olha, a gente tem como, né, ponderar que o autor, os Hebreus, está fazendo conjecturas aqui entre Melquisedeque, Jesus Cristo, Pai, coisa e tal. Agora, qual é o objetivo disso? Veja só o que ele vai falar. E o ato de Abraão reconhecer a superioridade de Melquisedeque sobre ele foi dar a ele 10% de tudo que ele tinha. Opa, 10% de tudo que ele tinha, não. Abraão não deu 10% de tudo que ele tinha, professor. Viu? O senhor falhou aqui, viu? O senhor falhou. Abraão deu 10% do despojo da guerra. Esses 10% foi o que Abraão tirou. Ele conversou com os reis sobre essa questão de pagar um tributo, porque
o Abraão, né, vindo de uma nação, essa nação idólatra, tinha costumes, tá entendendo? De pagar tributo aos seus deuses, às suas divindades. E Abraão, ele trouxe essa cultura de pagar tributo. No caso de Abraão, ele pegou esse tributo, 10% de tudo que sobejou da guerra, falou com os reis e disse: olha, eu vou pagar tributo ao rei de Salém. Tá entendendo? Agora, o escritor aos Hebreus é que faz essas comparações. Porém, todavia, no entanto, eu quero salientar que Abraão não pagou 10% de tudo aquilo que tinha. Abraão pagou 10% do que sobejou da guerra. Tá entendendo? Ele falou com os reis, pegou 10% e deu a Melquisedeque. Aqui o senhor falhou, viu? O senhor falhou. Acredito que o senhor tropeçou em palavras. O senhor queria dizer uma coisa, acabou dizendo outra. Beleza? Eu quero crer assim. Vou voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém ou rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Alguns autores, inclusive, acham que Melquisedeque era o próprio Cristo, numa chamada cristofania. Era o próprio Filho de Deus numa forma humana, pré-encarnação. Eu creio que talvez seria ir longe demais, mas a gente pode com segurança, no mínimo, dizer que Melquisedeque era uma figura de Cristo, ele representava a Cristo. E o ato de Abraão reconhecer a superioridade de Melquisedeque sobre ele foi dar a ele 10% de tudo que ele tinha. É. Não foi 10% De tudo que ele tinha adquirido. Se Melquisedeque tudo que ele tinha adquirido Cristo, na como, guerra. Então, o autor de Hebreus está dizendo aqui, você vê Cristo recebendo dízimos Ele na tropeçou pessoa em de palavras. Queria Melquisedeque dizer uma coisa, de acabou Abraão. dizendo outra. Então, Cristo os recebe, ou seja, já antes da lei, a expressão de adoração e serviço a Deus que era usada, uma das era exatamente dar 10% do que se tinha para o serviço de Deus. O que a lei de Moisés fez foi apenas normatizar e regulamentar a entrega dos dízimos numa situação em que o povo de Deus virou um Estado, com fronteira geográfica, com rei, com templo, com sacerdote, com local central de adoração. Então, era necessário fazer uma regulamentação. Mas a prática da contribuição dizimal já antecedia Moisés de longa data. Meu próximo ponto seria uma inferência. Vamos considerar o seguinte: Cristo veio na plenitude dos tempos pregando à nação de Israel. Os judeus, naturalmente, na época de Cristo, praticavam o dízimo. Nós vemos, inclusive, é uma pena que está pelo menos duas referências nos evangelhos aos dízimos. A primeira não é muito boa, é a história daquele fariseu que vai lá no templo para mostrar que é uma pessoa religiosa. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano aqui. Então, é claro, a atitude do fariseu é arrogante, não é? Não era para ele estar assim. Eu dou o dízimo de tudo, não é? Para se promover diante dos homens. Mas o ponto aqui é que na época de Jesus, ainda o dízimo era praticado de acordo com a lei, estava em vigor. Quando Jesus, no capítulo 23, denuncia os fariseus, ele denuncia os fariseus dizendo assim: vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, que são ervas pequenininhas que nascem no quintal da casa de vocês, mas vocês estão esquecendo dos grandes princípios da lei: caridade, amor e fé, misericórdia, justiça. Vocês deviam fazer as duas coisas, mostrando que, na época de Jesus, era prática entre os judeus a contribuição do dízimo, não tinha sido abolida. Os primeiros discípulos eram todos judeus. No dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo e Pedro pregou, 3.000 judeus se converteram e ali você tinha a primeira igreja cristã de Jerusalém. Que tipo de contribuição vocês acham que esse povo, que era judeu, que aprendeu a vida toda, que tipo de contribuição vocês acham que eles fariam?
Ele diz, não, agora nós não vamos mais contribuir porque Cristo veio e a lei passou. Sim, mas eles continuaram a ir ao templo, lá em Jerusalém, não continuaram os cristãos? Eles continuaram a ir ao templo. Eles continuaram a se ir nas 3 horas de oração, como a lei mandava. Bom, aqui ele está certo. E eu concordo com isso. A única diferença aqui é que apóstolo nenhum recebeu dízimo de ninguém. Ok? Se é para usar essa argumentação para dizer que o dízimo ele ainda estava em vigência no Novo Testamento, até aí eu concordo. Até aí eu concordo. Porém, todavia, no entanto, a gente não deve desprezar algo interessante aqui. Porque nos primeiros dias da igreja, as coisas estavam até razoavelmente boa, mas depois começou a grande perseguição. Está entendendo? Grande perseguição por parte de Roma contra os cristãos. Aí o que acontece? Preste atenção. Se é para sustentar que nos primeiros dias da igreja, após o advento de Cristo, Cristo subiu, os primeiros dias da igreja, os cristãos ainda praticavam o dízimo no templo, eu concordo. Porque a maioria majoritária dos cristãos, né, majoritariamente, era composta de judeus. Judeus. Somente com a chegada de Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é que o evangelho estava sendo preparado para ser pregado aos gentios. Está entendendo? Deus ainda estava tentando ali, por meio de Pedro, levar o evangelho aos gentios, mas só que havia uma certa barreira. Aí, lá na frente, capítulo 9, Deus levanta Paulo para pregar aos gentios. Mas a maioria dos cristãos do primeiro, dos primeiros anos, após o advento de Cristo, era tudo judeu. A pergunta que não quer calar é essa. Os apóstolos recebiam os dízimos dos primeiros cristãos ou os primeiros cristãos iam lá no templo e depositavam? Se eles iam lá no templo e depositavam, né, aos sacerdotes, isso durou quanto tempo? Sim, porque começou a ter perseguição em Jerusalém contra cristãos. Contra cristãos. Então, cristão, judeu, olhe, presta atenção, cristão judeu, inventar de sair para entregar seu dízimo lá no templo era complicado, irmão. Era complicado. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender assim, o argumento do reverendo em relação a isso, dizer que nos primeiros anos da igreja primitiva eles pagavam dízimo, eu concordo. Agora, isso durou quanto tempo? Porque quando veio a perseguição, eu duvido que cristãos iriam ir lá no templo para devolver dízimo. Tá entendendo? Cristãos judeus iriam ir lá no templo para devolver dízimo. Por causa da perseguição que estava acontecendo. Ok? Então, eu não vejo nas escrituras base bíblica para dizer que apóstolos receberam dízimo. Não vejo base bíblica para isso. Outra coisa também é estabelecer aí um espaço de tempo resumido para que os primeiros cristãos judeus continuassem a devolver o dízimo no templo. Por que eu digo assim? Porque a metodologia, conforme vai passando o tempo, a metodologia muda, irmão. A metodologia muda e vai mudar drasticamente. De dízimo para contribuição.